Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta. Estou iniciando hoje a nossa segunda apostila, a apostila do segundo bimestre, e nós vamos ter uma aula curtinha, só para a gente poder hoje entender o que é o citoplasma e algumas organelas que existem no citoplasma, principalmente as organelas não membranais, tá? Ou não membranosas. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber é que os seres vivos, todas as células ou os seres vivos que contêm células, têm três características fundamentais nesta célula. Eles precisam de uma membrana plasmática, precisam do citoplasma, que é a substância que preenche, né, essa célula, e precisam do DNA, que a gente chama de núcleo. Lembrando que este DNA ele pode estar solto no citoplasma sem carioteca, que são as células procarióticas. Então esse núcleo fica livre, não é perceptível no microscópio. Então, né, antigamente dizia, não tem núcleo. Tem núcleo sim, só que esse núcleo ele é desorganizado e é difícil de observar porque ele está espalhado. Quem são os seres que possuem núcleo desorganizado? Bactérias, cianobactérias, que são as algas azuis, e as árqueas, beleza? E o citoplasma dessa célula procariótica, ele tem citosol, que é um líquido viscoso, tem DNA e tem ribossomo. E só. Então, a única organela que possui uma célula procariótica é o ribossomo. Então, nós temos aqui uma imagem de uma bactéria, que é o exemplo de célula procarionte, que vocês vão observar o quê? Olha que interessante, a gente tem três envoltórios. Primeiro é a cápsula, que é o envoltório de defesa. Depois nós temos um segundo envoltório, que é a parede celular. E aí nós temos um envoltório bem fininho aqui, ó, que é a membrana plasmática, que vocês já estudaram. E aí nós temos o que no citoplasma? Olha aqui no meio, esse preenchimento. Nós temos o citosol, que é a parte líquida. Temos o DNA, que é chamado de nucleóide. E nós temos ainda os ribossomos, que são vários pontinhos aqui espalhados. E ainda nessa imagem não aparece, mas nós temos ainda vários círculos que deveriam estar aqui, que nós chamamos de plasmídio. Mas aqui a gente está observando apenas as estruturas de uma célula procarionte, diferente das células eucarióticas. Nas células eucarióticas, nós temos a carioteca, que é o que envolve o núcleo. Lembra de quando nós estávamos na sala, que eu falei para vocês, que a carioteca é como se fosse um penal e o núcleo é como se fossem os lápis dentro desse penal? Então, agora eu tenho um volume bem maior de DNA e eu tenho um envoltório que a gente chama de penal, não, que a gente chama de carioteca. Quem é que tem isso? As células eucarióticas de protozoário, fungo, plantas e animais, e ainda as algas, né, que não aparecem aqui. É formado por citosol, que é a parte líquida, as organelas, que nós vamos ver na próxima aula, membranosas, e o citoesqueleto. Então, aqui nós temos uma imagem de uma célula eucariótica, que não dá para identificar de quem que é. Eu diria, eu chutaria de fungo também não, eu chutaria animal. Por que é uma célula animal? Porque aqui do ladinho, ó, eu tenho uma estrutura que eu vou falar hoje para vocês que chama-se centríolo. Então nós temos aqui, olha só como é diferente uma célula eucariótica de uma célula procariótica. Eu tenho várias organelas, várias estruturas, o núcleo é bem maior. E aí nós temos, o núcleo é praticamente 50% da célula, o tamanho dele, né? É mais ou menos 50% do tamanho da célula total. Aí nós temos aqui outra imagem que também é de uma célula animal, porque tem essa estrutura chamada de centríolo. E ainda para vocês verem bem esse núcleo organizado, nós temos uma terceira imagem. Estão vendo aqui esse núcleo? Ó? Isso daqui é a carioteca, que lá dentro está o DNA, como foi mostrado nos outros cortes celulares. E ainda nós temos uma outra célula um pouco mais complexa do que a própria animal, de fungo, de protozoário, que é a célula vegetal. Então, como é que eu sei que isso aqui é uma célula vegetal? Porque tem parede celular? Não.
porque ela tem essa bola aqui, cheia de ar, né? Na verdade, pode ter ar, pode ter água, pode ter amido, que é o vacúolo, chamado de sulco celular, que aqui está indicando como vacúolo central, e aqui essa organelazinha aqui em verde, que vocês conhecem como cloroplasto. É isso que diz que é uma célula vegetal. Por quê? Porque parede celular eu tenho em plantas, em algas e em fungos. Eu só não tenho em animal e em protozoário. Agora, cloroplasto e vacúolo é somente em célula vegetal. Então vamos continuar e vejam a complexidade das organelas. Então vejam, o que compõe essa célula eucariótica? O citosol, que é o hialoplasma, que é um material líquido, viscoso, parece um gel, ele é rico em água e contém várias organelas aí na sua submersas, né? Vamos dizer assim. E ele é nele que ocorre a maioria das reações metabólicas da célula. É claro, né, pessoal? Se a água é um solvente universal, é na água que todas as reações vão acontecer, que a gente já viu um pouco sobre isso. O que mais nós temos além do citosol, que é a parte líquida? Nós temos o citoesqueleto, que é uma estrutura rígida, que dá forma à célula, e, por fim, as organelas celulares, que é o que nós vamos trabalhar na próxima aula, exceto os ribossomos, que eu vou falar um pouco deles para vocês hoje. Então, estão vendo aqui o citoesqueleto? Ele é toda a estrutura da célula, como se fosse, né, toda a parte. Quando a gente vai fazer uma casa, a gente tem que levantar aí todas as paredes da casa, tem que fazer toda a parte de fundação, e isso é o citoesqueleto. Então, se eu quero uma casa quadrada, o citoesqueleto vai ter uma estrutura quadrada. Se eu quero circular, eu tenho uma estrutura circular. Lembrando que as células têm vários formatos, tem várias, né, tem célula cúbica, célula alongada, célula de todos os tipos, então quer dizer que eu tenho citoesqueleto de todos os tipos. Qual é a função do citoesqueleto? Definir a forma e organizar a estrutura interna da célula. E ainda possibilita o deslocamento de materiais de dentro para fora da célula, de fora para dentro da célula também, como movimentos da membrana celular, que vocês já viram na nossa aula de transporte de membrana. Beleza, pessoal? O citoesqueleto, ele ainda tem microfilamentos de actina, que é uma proteína chamada de actina, que é relacionada ao movimento celular, principalmente de contração. Ainda tem os microtúbulos, que é formado de tubulina, que tem a ver também com a forma celular, e também por filamentos intermediários de uma proteína chamada queratina, que tem a ver com a forma celular. Então, aqui a gente tem o exemplo da actina, tem 7 nanômetros, os microtúbulos com 25 nanômetros e o filamento de queratina, que tem aí 10 nanômetros. Lembrando que o nanômetro, né, eu pego 1 milímetro, divido por 1000, que dá 1 micrômetro, depois eu divido novamente por 1000, que eu vou ter 1 nanômetro. Então, estruturas ainda e funções do citoesqueleto. Nós temos duas: a ciclose, que é um movimento contínuo e circular do citoplasma, importante para distribuir uniformemente os nutrientes na célula, e ainda nós temos o movimento ameboide, que é aqui, ó, os pseudópodes. Lembra lá em transporte, endocitose, quando a célula engloba uma substância sólida e depois ela libera essa substância? Isso é possível graças ao citoesqueleto. E o nome desse movimento é um movimento ameboide, e a formação que ele faz são os pseudópodes. Vocês já ouviram isso em protozoários. E as organelas celulares que nós vamos comentar hoje são as organelas que não têm membrana, tá? Então eu vou pular aqui até a gente chegar numa delas. E uma delas são os ribossomos. O ribossomo, ele não tem uma membrana que envolva. O ribossomo, ele tem uma unidade maior, que está aqui mais escura, e uma subunidade menor, e a função do ribossomo é pegar o RNA mensageiro e fazer a síntese proteica a partir do RNA. Depois a gente vai ter uma aula só sobre isso. E a outra
organela não membranosa, que nós vamos ver hoje, que eu estou passando aqui, vocês estão vendo, isso aqui é o material da nossa próxima aula, são os centríolos. Os centríolos, olha que legal, eles são estruturas tubulares formadas por 9 trincas de tubulina, que é uma proteína, lá também do citoesqueleto. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trincas. E sempre estão aos pares, que é o que a gente viu na imagem lá atrás. Qual é a função do centríolo? Divisão celular. O centríolo, esses microtúbulos, como são chamados, ainda podem formar os cílios e os flagelos. Lembrando que somente animais têm centríolos. Fungos, plantas não têm. Então, aqui os centríolos aparecem ó, na extremidade da célula, nesse caso, durante a metáfase da mitose celular. Depois vocês vão ver isso mais adiante lá no final do ano. Outro papel importante dos microtúbulos, os cílios. Os cílios são estruturas de locomoção, não é isso que a gente tem no olho, não é cílio, isso aqui é pelo, e os cílios servem para locomoção. Se isso aqui do meu olho fosse cílio, toda vez que eu piscasse eu ia me movimentar, o que não é verdade. Então a gente tem no tecido epitelial, na traqueia, nas tubas uterinas e temos aqui revestindo o protozoário, que nesse caso chama-se paramércio. E o movimento é ritmado e lento. Os flagelos já têm uma estrutura mais alongada, às vezes ele é único, às vezes ele pode ter mais de um, e ele pode ser encontrado nos espermatozoides, que são células eucariontes, em protozoários e também em bactérias. Os flagelos são muito mais rápidos e dão uma eficiência bem maior na locomoção. Então, aqui mais uma imagem para vocês dos microtúbulos chamados de centríolos. Então, aqui a gente mostra né, a estrutura interna de cílios e flagelos. E o par central de tubulina, ó, par de tubulina. E é isso aí. Hoje foi uma aula bem rapidinha, né? Só uma aula de introdução. Façam os exercícios sobre isso e não esqueçam de tirar dúvidas comigo. Lembrando que, provavelmente após essa aula, eu vou estar aí com vocês ao vivo e a cores pelo Clipe Escola para poder bater né, um papo com vocês e tirar algumas dúvidas. No mais, até a aula que vem. Falou, pessoal.